Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início aqui a um aulão de véspera, matemática, professor de Calcaia, beleza? Primeira questão. Considerando o sistema métrico decimal, marque a alternativa incorreta. Vocês estão vendo que essa primeira questão ele fala das medidas de comprimento. Vamos lá. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O item A, ele quer transformar de metro para centímetro. De metro para centímetro, uma, duas casas para a direita. É só acrescentar dois zeros. 700, correto. O item A está correto. Na B, ele quer passar de metro para decímetro. Metro para decímetro é uma casa para a direita. No caso aqui, como não tem vírgula, é só acrescentar um zero. Também está correto. C, ele quer passar de quilômetro para metro. Quilômetro para metro. Duas, três casas para a direita. Então, no item C, que eu tenho 100 quilômetros, como eu quero passar para metro, três casas para a direita. Eu deveria acrescentar três zeros. Era para ficar 100 mil metros. Porque ele está dizendo que é 10 mil. Errado. Resposta item C. 2. Foi da Consulpar. O mapa abaixo tem 1 para 400 mil de escala. Opa. A escala é de 1 para 400 mil. O que é que significa uma escala de 1 para 400 mil? Quer dizer que as dimensões foram reduzidas, 400 mil vezes. As dimensões foram reduzidas 400 mil vezes. Ele diz que no mapa a distância entre duas cidades é de 12 centímetros, ou seja, o comprimento reduzido é quanto? 12 centímetros. Ele quer o comprimento real em quilômetro. Ele quer o comprimento real em quilômetro. Veja bem, se a escala é de 1 para 400 mil, significa dizer que as dimensões foram reduzidas o quê? 400 mil vezes. Como é que eu faço para voltar para a realidade? É só multiplicar por 400 mil. Então, meu comprimento real vai ser 12 vezes 4, 48, acompanhado de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o comprimento real é 4 milhões e 800 mil centímetros. Mas ele quer em quilômetro. Vamos lá, tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu estou em centímetro. Quero passar para quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a esquerda. Quando não tem vírgula, está no final. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui equivale a 48 quilômetros. Resposta item B. Resposta item B. Vamos para a terceira. A caixa d'água da minha casa tem capacidade de 6 metros cúbicos. Capacidade de 6 metros cúbicos. Pessoal, pega o bizu. 1 metro cúbico equivale a quê? 1000 litros. Se a capacidade da caixa d'água é de 6 metros cúbicos, então essa capacidade é de quanto? 6.000 litros. Só que ela está com 2/3 da sua capacidade cheia. Então, vou pegar esses 6.000 e vou multiplicar por quanto? 2/3. 2 vezes 6.000 dá 12.000. Dividido por 3, 4.000.
4.000 litros é o que tem na caixa. 4.000 litros é o que tem na caixa. Ele diz que o consumo diário na casa é de 500 litros. Consumo por dia é de 500 litros. Ele quer saber quantos dias vão ser necessários para esvaziar a caixa d'água. Como é que eu faço para encontrar o número de dias que essa água vai dar? Eu pego o que tem nela, que no caso é quanto? 4.000 litros, e divido pelo consumo diário, que é 500. Corta L com L, 2 zeros com 2 zeros, 40 por 5 dá o quê? 8 dias. Resposta, item A. Resposta, item A. Beleza? Questãozinha de diagrama de Venn. Vamos lá. Esquerda, direita. Aqui fora, nenhum dos dois. Vou mudar a cor aqui. Em uma turma com 20 alunos, 8 escrevem com as duas mãos. 8 escrevem com as duas mãos. Seria a interseção. Aqui eu vou botar o quê? 8. E representa os que escrevem com a mão esquerda. D representa os que escrevem com a mão direita. Tá bom? São 20 alunos. 8 escrevem com as duas mãos. 16 escrevem com a direita. Direita é isso aqui tudinho. Que é 16. Eu não já tenho 8? Aqui fica 16 menos 8, que é quanto? 8. Veja bem, numa turma com 20 alunos, vai ter gente que escreve só com a direita, só com a esquerda, e que escreve com 2. As duas, né? Nenhum dos dois não faz sentido, né? Como é que faz um aluno que não escreve com nenhuma das mãos? Não faz sentido. Então, nenhum dos dois, para essa questão, vai ser 0. Tá legal? São quantos alunos no total? 20. Essa parte eu não sei, eu vou chamar de X. Comecei pela interseção, que é 8. Separei as 4 partes. E agora o que é que eu faço? Soma as 4 partes igual ao total. X mais 8 mais 8 mais 0 igual a 20. Vai ficar X mais 8 mais 8, 16, mais 0, 16. Igual a 20. Equação do primeiro grau. Desconhecido para um lado, conhecido para o outro. Se eu trocar de lado, troca o sinal. Repete o x, repete o 20. Esse mais 16 passa menos 16. X é igual a 4. Pessoal, não confunde. Quantas pessoas escrevem com a mão esquerda? A mão esquerda é isso aqui tudinho. 8 mais 4, 12. Mas ele não pediu isso? Ele pediu só com a esquerda. Quantos escrevem só com a esquerda? Só com a esquerda é esse pedaço aqui. Ó. No caso é quanto? 4. É o que ele quer. Resposta item D. Não confunde. Esquerda é esse aqui tudinho. Só esquerda é esse pedaço aqui do lado esquerdo que não toca à direita, que no caso é 4. Beleza? Toma cuidado. Ok? Quinto, uma questão das torneiras. Como é o bizu? Mais ou menos assim. 1 sobre TJ é igual ao módulo de mais ou menos 1 sobre T1, mais ou menos 1 sobre T2, mais ou menos 1 sobre Tn. TJ é o tempo deles juntos. T1, T2 e Tn são os tempos o quê? Individuais. Se tiver enchendo é mais. Se tiver esvaziando é menos. Beleza? Ele diz que tem 2 motores. Um enche em 15. O outro esvazia em 20. Se eu ligar os dois ao mesmo tempo, em quantas horas a caixa d'água ficará cheia? Geralmente ele pede o TJ. Então fica, ó, sobre o TJ é igual ao módulo
Como a primeira enche, é mais 1 sobre o tempo dela, que é 15. Como a segunda esvazia, é menos 1 sobre o tempo dela, que é quanto? 20. Vai ficar 1 sobre TJ é igual ao módulo. Soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. Tira o MMC de 15 e 20, né? MMC de 15 e 20. Por 2, 15 e 10. Por 2, 15 e 5. Por 3, 5 e 5. Por 5, 1 e 1. Quando chega tudo 1, você para e multiplica os elementos da coluna da direita. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. O resultado do MMC vai ser o teu novo denominador. Qual é o próximo passo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 1, 4. Menos 60 dividido por 20 é 3. Vezes 1, 3. Professor, para que serve esse módulo? Para garantir que o resultado final seja o quê? Positivo. 4 menos 3 dá 1 sobre 60. Tira o módulo. 1 sobre TJ igual a 1 sobre 60, multiplica em x. Porque quando você tem uma fração igual a outra fração, você multiplica em x. TJ vezes 1 é TJ. 60 vezes 1, 60. Então, se eu tenho um motor que enche em 15 horas e outro esvazia em 20, se eles trabalharem juntos, a caixa d'água vai encher em 60 horas. Resposta, item E. Beleza? Sexta. Fernanda, após receber seu salário, gastou 1/5 com transporte. Ela gastou 1/5. Quem gasta 1/5 sobra o quê? 4/5, né? Quem gasta 1/5 sobram 4/5. Do que sobrou, ela gastou 1/3 com alimentação. Então, ela gastou 1/3 do que sobrou, que é 4/5. Quem gasta 1/5 vai sobrar 4/5. Do que sobrou, ela gastou 1/3 com alimentação. Então, ela gastou 1/3 do que sobrou, que é o quê? 4/5. Isso quer dizer que ela gastou 1 vezes 4, 4. 3 vezes 5, 15. Restou ainda. Restou R$ 480. A questão quer saber o seu salário. Bora lá. Como é que eu acho o salário da Fernanda? Eu pego o que ela gastou no início, que foi o quê? 1/5 do salário. Mais o que ela gastou depois, que foi o quê? 4/15 do salário. Mais o que restou, que é quanto? 480. Onde não tem denominador, você coloca 1. Soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. Calculo MMC. Vou calcular direto, certo? O MMC de 5 e 15 dá 15. O resultado do MMC é o teu novo denominador. O que é que tu faz depois? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 1 é 15, vezes S. 15S. 15 dividido por 5 é 3, vezes S. 3S. 15 dividido por 15 é 1, vezes 4. 4S, né? Tinha faltado o S aqui. Porque quando ela gastou 1/3 do que sobrou, isso aqui ela gastou 4/15 de quem? Do salário, né? Então, ó, de novo, 15 dividido por 1 é 15, vezes S, 15S. 15 dividido por 5 é 3, vezes S, 3S. 15 dividido por 15 é 1, vezes 4S, 4S, mais 15 dividido por 1 é 15, vezes 480 vai dar 7.200. Como eu calculei o MMC dos dois lados da equação, eu corto os denominadores. Sobrou
15S, igual 3 com 4, 7S mais 7.200. Como é que eu resolvo, meus amigos? Uma equação do primeiro grau. Desconhecido para um lado, conhecido para o outro. Se eu trocar de lado, troco o sinal. Então, repito 15S. Esse que é mais, faço o quê? Menos 7S igual a 7.200. 8S igual a 7.200. O 8 que está multiplicando passa dividindo. Quanto é o salário da Fernanda? 900. Resposta item A. Resposta item A. 7. Foi da CEPRED. Diz o quê? Dividindo o número 1.500, ele quer dividir 1.500 em partes diretamente proporcionais a 2, 5 e 8. Tá certo? 2, 5 e 8. Ele quer saber quem são essas partes. Quando é diretamente proporcional, é mais simples. Você soma logo as partes aqui, ó. 2 mais 5 mais 8. 2 mais 5 mais 8 dá 15. 15 o quê? Partes. 15 partes. Certo? Quanto é que eu estou querendo dividir, né? 1.500. Depois você pega esses 1.500, que é o total a ser dividido, e divide pelo total de partes, que é 15. Pega o que ele quer dividir e divide pelo total de partes, que no caso é 15. Vai dar 100. 100 é o correspondente a cada parte. O primeiro aqui não é 2? Não é duas partes? 2 vezes 100, 200. A outra não são 5 partes? 5 vezes 100, 500. A outra não é 8 partes? 8 vezes 100, 800. Então, quem são as partes? 200, 500 e 800. Já que eu tenho 200, 500 e 800. P. P. Oitavo. Questãozinha de regra de 3 composta, né? Vou botar logo aqui distância em quilômetros. Dias. Horas. Vamos lá. Meu pai em sua moto percorre 200 quilômetros em 2 dias, rodando 4 horas por dia. Em quantos dias, X, meu pai vai percorrer 500 quilômetros se rodar 5 horas por dia? Primeira coisa que você vai fazer é a tabelinha. Fiz, né? Sugestão, começa com seta para baixo no X. E aí você vai comparar X com quem não é X. Bora lá. Se eu diminuir o número de dias para percorrer a mesma distância que eu percorri antes, eu vou ter que andar o quê? Mais horas. Vou comparar agora dias com distância. Se eu diminuir o número de dias rodando a mesma quantidade de horas, eu vou rodar uma distância o quê? Menor. Primeira coisa que você faz são as setinhas, tá bom? Depois isola o x. 2 sobre x igual. Tudo que não é x, você vai multiplicar. Com um detalhe. A seta que tiver igual a do x, você repete. A que tiver diferente, você inverte. A seta da distância está igual a do x. Repete. Vezes. A seta das horas está diferente do x. Você inverte. Vai ficar 4 sobre 5, vai ficar 5 sobre 4. Corto 2 zero de cima com 2 zero de baixo. Corto o 5 com o 5, sobrou 2 sobre x igual a 2 sobre 4. Pensa comigo. Pensa comigo. Se eu tenho igualdade entre duas frações onde os numeradores são iguais, os denominadores também vão ser o quê? Iguais. Porque tu tem uma igualdade de duas frações onde os numeradores são iguais. Pela lógica, os denominadores também vão ser o quê? Iguais. X igual a quantos dias?
4. Resposta item A. Resposta item A. Se você não quisesse fazer assim, você podia multiplicar em x, vai dar a mesma coisa. Ok? Se quisesse ver desse jeito aqui, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 2, 4. Vai dar a mesma coisa, se quisesse multiplicar em x, tá bom? 9. Pessoal, preste atenção que esse tipo de questão costuma cair muito. Pega o bizu. As questões de MMC geralmente se apresentam da seguinte forma. Ele dá os tempos individuais, diz que estão acontecendo juntos e pergunta, daqui a quanto tempo voltarão a acontecer juntos novamente? A questão é de MMC. Olha o que é que diz a 9. 3 técnicas em enfermagem trabalham em regime de plantão. Uma faz a cada 4 dias, a outra de 8 em 8 dias e a terceira de 5 em 5 dias. Se hoje elas fazem plantão juntas, daqui a quanto tempo vão fazer juntas novamente? Dê os tempos individuais. Diz que estão acontecendo juntos agora. Pergunta daqui a quanto tempo voltará a acontecer junto novamente? MC. De, no caso, 4, 8 e 5. Bora lá. Só fazer a decomposição simultânea, correto? Por 2, 2, 4 e 5. Por 2, 1, 2 e 5. Por 2, 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Quando dá tudo 1, você para e multiplica os elementos da coluna da direita. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, 40. Isso quer dizer que elas vão dar plantão juntas novamente daqui a 40 dias. Resposta item C. Resposta item C. Tá bom? A 10ª está falando um triângulo retângulo. Pessoal, preste atenção. Por que triângulo retângulo? Porque tem um ângulo reto, o triângulo. Os lados do triângulo retângulo eles têm uns nomes específicos. Oposto ao ângulo reto está sempre o maior lado do triângulo retângulo, que nós chamamos de hipotenusa. Os outros dois são os catetos. Aqui eu vou chamar de cateto. E aqui eu vou chamar de cateto 2. Então, triângulo retângulo é porque tem um ângulo reto. O oposto ao ângulo reto é o maior lado do triângulo retângulo, que é a hipotenusa. Os outros dois são o quê? Os catetos. Tá bom? O que é que eu preciso saber do triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Diz o quê? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá. Ele está dizendo que os dois maiores lados do triângulo retângulo são 8 e 10. Ora, a hipotenusa é sempre o maior lado. No caso, o maior lado aqui vai ser quanto? 10 metros. O 8 metros é um cateto e eu vou descobrir que é um outro. Vou chamar de x. Teorema de Pitágoras, vai. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, esse cateto que é x ao quadrado, mais o outro que é 8 ao quadrado, igual a hipotenusa, que é 10 ao quadrado. X ao quadrado mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Igual 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Esse 64 que é mais, passo para o outro lado o quê? Menos. Ficou x ao quadrado igual a 36. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Como é que eu passo esse expoente 2? Esse expoente 2 passa mais ou menos a raiz quadrada. Então, x vai ser mais ou menos 6 metros. Como não existe medida negativa, você adota o valor que? Positivo. Então, esse x é quanto? 6 metros. Esse x é 6 metros. O que é que ele quer? Ele quer o perímetro do triângulo. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Vamos somar. 6
mais 8, mais 10. 6 e 8, 14, com 10, 24 metros. 24 metros. Resposta item B. Bora para frente. Em uma festa de crianças, a quantidade de meninas está para de meninos na razão de 13 para 12. Meninas eu vou chamar de mulher, M. Meninos eu vou chamar de homem, H. Ele diz que as meninas estão para os meninos na razão de 13 para 12. Não esquece. O que é a razão entre duas partes? É a primeira parte sobre a segunda parte. A razão entre duas partes é a primeira parte sobre a segunda parte. Então, ele diz que M está para H na razão de 13 para 12. Então, fica M de mulheres, que é o primeiro, sobre H de homens, igual a quem? 13 sobre 12. O número de mulheres, que é a primeira parte, está para o número de homens, que é a segunda, assim como 13 está para 12. Pega o bizu. Aqui é como se eu tivesse 13 partes de mulheres e 12 partes de quem? De homens, totalizando 25 partes no total. Ele quer o percentual de mulheres. Percentual de mulheres. Regra de 3. 25 partes no total está para 100%. Quantas partes eu tenho de mulheres? 13. 13 partes está para X. Professor, como é que eu posso fazer a simplificação numa regra de 3? Em pé ou deitado, nunca inclinado. Em pé pode? Pode. Vou cortar o P com o P. A simplificação é em pé ou deitado, nunca inclinado. Em pé pode? Pode. Deitado também. Então, vou simplificar aqui por 25. 25 por 25 dá 1. 100% por 25 dá 4%. Aqui é 13. Aqui é X. Multiplique X. X vezes 1x. 4 vezes 13, 52%. 52%. Resposta, item B. Resposta, item B. Beleza? Questão de juros simples. Preste atenção. Formulazinha do juros simples. J-CIT, lembra? Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. E o montante é o capital mais os juros. Dica: taxa e tempo sempre na mesma unidade. Taxa e tempo sempre na mesma unidade. Ele diz que tem 150, é o capital. Aplicou uma taxa de juros de 3% ao mês, perfeitamente. Ele aplicou em julho e resgatou em outubro. Julho, vamos contar, agosto, setembro, outubro. O tempo de aplicação foi de 3 meses. Me diga uma coisa, taxa e tempo estão na mesma unidade? Estão. Então não precisa transformar não. Vamos aqui calcular os juros? Vai. Juros igual, quem é o capital? 150. Vezes, quem é a taxa? 3%. 3 sobre 100. Vezes, o tempo é quanto? 3. Corta um zero com um zero, tá certo? 3 vezes 3, 9, vezes 15, vai dar 135, dividido por 10. Quando eu divido o número por 10, eu trago a vírgula, uma casa para a esquerda. Uma para a esquerda deu 13,5. Ele quer saber qual o valor que ele vai ter em outubro, ou seja, ele quer o montante. Como é que eu chego no montante? É o capital que eu apliquei mais os juros que eu ganhei. Então, o montante vai ser o capital que eu apliquei, 150, mais os juros de 13,5. O montante vai dar 163,5. R$ 163,50, que 163,5 é a mesma coisa de 163,50. Resposta item B. Resposta item B. Beleza?
Bora lá. 13. Uma TV que custava 1.100 teve um aumento de 20%. Mais tarde foi colocada uma promoção que deu um desconto de 20%. Ele quer saber qual foi o preço vendido na promoção. Pessoal, cuidado para não cair na pegadinha das bancas. Viu? Muita gente pensa assim, peraí, se aumentou 20% e depois diminuiu 20%, nada aconteceu. Não é assim. Vamos fazer os cálculos aqui. O meu valor inicial é quanto? 1.100. Primeira operação, aumento de 20%. Aumento de 20%. Como é que eu represento 20%? 20 sobre 100. Vezes o valor inicial, que é quanto? 1.100. Corto 2 zeros com 2 zeros, vai dar 220. Como é um aumento, eu somo 1.100 que eu tinha, mais 220, dá quanto? 1.320. Agora, houve um desconto. No caso, um desconto de quanto? 20%. Como é que eu represento 20%? 20 sobre 100, vezes o valor atualizado, que é 1.320. Corto 2 zeros com 2 zeros. 2 vezes 132 dá 264. Dividido por 1, 264. Como é desconto, eu subtraio 1.320 que eu tinha, menos 264. Vai dar 1.056. No caso aqui é o meu valor final, que é exatamente o que a questão quer. Resposta, item E de esperança. Agora vem a questão que uma das mais trabalhosas que tem na matemática. Divisão em partes inversamente proporcionais. Ele quer dividir 440 em partes inversamente proporcionais a 4, 5 e 6. Vou chamar de 3 partes. Vou chamar de A, B e C. São 3 números, são 3 partes. A, B e C. A primeira parte, na inversamente proporcional a 4, vou representar por x sobre 4. A segunda, inversamente proporcional a 5, x sobre 5. A terceira, inversamente proporcional a 6, x sobre 6. Pessoal, pensa aí comigo. Ele quer dividir 444 em 3 partes, que eu chamei de A, B e C. Isso quer dizer o quê? Se eu somar essas 3 partes, é para dar quanto? 444. Beleza? Onde tem A, eu coloco o quê? X sobre 4. Mais onde tem B, x sobre 5. Mais onde tem C, x sobre 6. Isso aqui vai ser igual a 444. Onde não tem denominador, você coloca 1. Soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, tira o M, M, C. De 4, 5 e 6. Por 2, 2, 5 e 3. Por 2, 1, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Quando dá tudo 1, você para e multiplica os elementos da coluna da direita. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. O resultado vai ser o teu novo denominador. E agora o que é que eu faço? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 4 dá 15. Vezes x, 15x. Mais 60 dividido por 5 é 12. Vezes x, 12x. Mais 60 dividido por 6 é 10. Vezes x, 10x. 60 dividido por 1 dá 60. Vezes 444 dá 26.640. Tirou o MMC dos dois lados da igualdade e cancela os denominadores. Maria, é muito trabalhosa essa questão. O pessoal, infelizmente, não tem outra maneira de fazer. Inversamente proporcionais de 3 partes, infelizmente, é desse jeito mesmo, tá bom? 15 com 12, 27, com 10, 37x, igual a 26.640.
O 37 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. O meu x vai ser igual a 720. Bem, ele só quer o valor do c, então não perder tempo não, eu vou direto para o c. O c não é x sobre 6? O x não é 720? 720 por 6 vai dar quanto? 120. Resposta item B. Resposta item B. Questão 15. Ele fala num terreno retangular. Comprimento, comprimento, largura, largura. Ele diz que esse terreno tem 2.500 metros de perímetro. Tem 2.500 metros de perímetro. O que é o perímetro, pessoal? É a soma dos lados. C mais C, 2C. L mais L, 2L. Igual a 2.500. Como todos os termos são pares, eu vou dividir todo mundo por 2. Vai ficar C mais L igual a 1.250. Pessoal, essa questão aqui, 1 a cada 1.000 faz, viu? Presta atenção. Comprimento mais a largura igual a 1.250, né? Aí eu pensei que essa aqui ele tinha pedido a área máxima. Não, ele diz que as dimensões diferem em 250. Então é como se fosse o comprimento menos a largura igual a 250. Perdão, eu achava que ele queria a área máxima. Se fosse a área máxima, bem pouquinho a gente sabe. Esse aqui é mais simples. Um terreno retangular tem 2.500 metros de perímetro. Perímetro não é a soma dos lados? Soma. C mais C, 2C. L mais L, 2L. Igual a 2.500. Como todos os termos são pares, você divide por 2. 2C dividido por 2 dá C, mais 2L dividido por 2 é L, igual 2.500 por 2 dá 1.250. Ele diz que as dimensões também diferem em 250. Então, a diferença na subtração, comprimento menos a largura igual a 250. Deu um sistema. C mais L igual a 1.250 e C menos L igual a 250. Eu vou somar. Porque quando eu for somar, mais L vai embora com menos L, correto? C mais C, 2C. 1.250 mais 250 dá 1.500. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. C igual a 750 metros. E a largura? Ora, se os dois somados dá 1.250 e um é 750, é só subtrair. 1.250 de 750, a largura vai dar quanto? 500. Tá bom? Os dois juntos não dá 1.250? Se um deles é 750, como é que eu faço para chegar no outro? Eu subtraio. 1.250 menos 750, o outro dá quanto? 500. O que é que ele quer? Ele quer a área do terreno. Como é que eu acho a área do retângulo? Base vezes altura, o comprimento vezes largura. Então, a área vai ser 750 vezes 500. Vai dar 375.000 metros, duas vezes, metros quadrados. 375.000 metros quadrados. Resposta, item A. Ok? Vamos para 16. Eu estou aqui tentando dar o meu melhor aqui, porque é bom se dizer que hoje pela manhã eu fui o primeiro a participar do aulão de véspera lá do Tiradentes, né? E aí eu prometi aos alunos, como deu tempo a fazer umas 8 questões apenas, 8 a 10, que eu ia hoje ainda gravar e disponibilizar no meu canal, Prof. Aeli Júnior, às 20. Some-se a isso tudo que antes de ontem eu fiz um aulão também para professor de Calcaia. Tem 20 questões salvo lá, mais 20, 40. É um númerozinho razoável, né? Que vai te auxiliar. Em nome de Jesus. Olha, falou em comprimento, largura e altura. Paralelepípedo retângulo, né? Até porque ele diz que a base é retangular. Quem são as dimensões? 1,2 por 0,5
e a altura 2. Então, as dimensões do paralelepípedo retângulo, 1,2, 0,5 e 2. Ele quer o volume em litros. Pega o bizu. Como é que eu acho o volume do paralelepípedo retângulo? Você pega o comprimento vezes a largura vezes a altura. O volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume vai ser igual a 1,2 vezes 0,5 vezes 2. O volume é igual a 1,2. 0,5 vezes 2 dá 1. 1 vezes 1,2 dá 1,2. Metro 3 vezes, metros cúbicos. Pessoal, não é sempre que a CETRED dá essa molezinha de dizer isso aqui não, mas ela disse, né? 1 metro cúbico tem o quê? 1.000 litros. 10 metros cúbicos, 10.000 litros. 5 metros cúbicos, 5.000 litros. Então, para transformar de metro cúbico para litro, é só multiplicar por 1.000. De metro cúbico para litro, é só multiplicar por 1.000. Multiplicar por 1.000 é jogar a vírgula 3 casas para a direita. Vamos lá. Acabou o número. 1 para 3 falta quanto? 2. Acrescento 2 zeros. Vai dar 1.200 litros. 1.200 litros. Resposta, item B. Resposta, item B. 17. Para resolver essa questão, eu preciso primeiro desse desenhozinho aqui que vai ser muito útil. Primeiro conjunto que nós estudamos foi os naturais. Quem é que engloba ele? Os inteiros. Quem é que engloba os dois? Os racionais. A parte vem quem? Os irracionais. E englobando todos eles vem quem? Os reais. Pega o bizu. Pega o bizu. Um conjunto qualquer, certo? Presta atenção. O conjunto que está dentro do outro, você diz que ele está contido. Então, genericamente, o A não está dentro do B? Então, eu digo que A está contido em B. O B não engole o A? Quem engole, eu digo que contém. Então, B contém A. Tá certo? Pega o bizu que cai muito isso aqui. Quem está dentro está contido. Quem engole, contém. Bora para o item 1. Ele está dizendo que os naturais está contido nos racionais. Os naturais, representados pela letra N, estão dentro dos racionais, que é representado pela letra Q. Quem está dentro está contido. Então, o item 1 está correto. Já elimina a D e já elimina a B. Certo? 2. Ele diz que os inteiros está contido nos naturais. Pessoal, os inteiros engolem os naturais. Quem engole é contém e não está contido. Então, o item 2 está errado. 3. Ele diz que os racionais, o conjunto dos racionais está contido nos naturais. Os racionais engolem os naturais. Os inteiros, né? Perdão. Os racionais estão contidos nos inteiros. Bora lá. Os racionais engolem os inteiros, correto? Os racionais engolem os inteiros. Quem engole não está contido, é o quê? Contém. Então, o item 3 está errado. Quem engole, contém. Quem está dentro, está contido. Ou seja, os naturais estão contidos nos inteiros. Os naturais estão contidos nos racionais. De lá para cá, os inteiros contêm os naturais e os racionais contêm os inteiros. Só um está correta. Resposta item C. Resposta item C. 18. Um fazendeiro cria patos e cabras. Pato eu vou chamar de P, cabra eu vou chamar de C. São 50 cabeças e 140 pés. Ele quer o número de cabras e patos. A CETRED vacilou aí, era para ter escrito respectivamente. Respectivamente. Porque aqui, vocês vão ver quando eu encontrar os valores, que tem ele indo e voltando. Vamos supor que seja 5 e 6. Aí tem um item 5 e 6 e o outro 6 e 5.
Então, faltou, a CETRED vacilou nesse caso, faltou o nome respectivamente. Não são 50 cabeças? Então, se eu pegar os patos mais as cabras em número, dá quanto? 50. Cada pato tem quantos pés? 2. 2P. Mais, cada cabra tem quantos pés? 4. 4C. Vai dar igual a quanto? 140. Vai dar 140. Tá bom? Bem, tem várias maneiras de você resolver um sistema, tá certo? Eu vou fazer pelo método da substituição. Para quem tem dificuldade, é o melhor. Repete o P, repete o 50. Esse que é mais, faz para o outro lado o quê? Menos. Pega essa informação e joga na outra equação. Onde tiver P, tu coloca 50 menos C. Vai ficar duas vezes. No lugar do P, 50 menos C, mais 4C, igual a 140. 2 vezes 50 é 100, menos 2 vezes C, 2C, mais 4C igual a 140. 100, 4C menos 2C dá 2C, igual a 140. Como é que eu resolvo a equação do primeiro grau? Desconhecido para um lado, conhecido para o outro. Se eu trocar de lado, troco o sinal. Repete o 2C, repete o 140. Esse que 100 quer mais, vai passar para o outro lado do que? Menos. 2C igual a 40. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Quantas cabras eu vou ter? 20. Meus amigos, quantos animais nós temos no total? 50. Se desses 50, 20 são cabras, quantas são patos? 50 menos 20, 30 são patos. 20 cabras e 30 patos. Como ele quer cabras e patos, faltou respectivamente. Respectivamente quer dizer na ordem. Se ele quer cabras e patos, cabra primeiro, pato depois. Onde é que tem 20 e 30? 20 e 30. 20 e 30. Resposta. Resposta. Item B. Tu viu que o item E tem 30 e 20? Por isso que eu disse que vacilou a banca CETRED vacilou nessa parte aí. Era para ter colocado, né, respectivamente. Na ordem, cabra primeiro e pata depois. 20 e 30. Item B. 19. Professor, hectare. Ele já diz o que é um hectare. Um hectare corresponde à área de um quadrado de lado 100 metros. Quem é do interior sabe que muitos terrenos lá o pessoal fala em hectares. Né? Professor, o que é um hectare? Vamos lá. Um hectare corresponde à área de um quadrado cujo lado é quanto? 100 metros. Como é que eu acho a área do quadrado? Não é lado vezes lado? Se eu multiplicar 100 vezes 100, quer dizer que um hectare tem 10.000 metros duas vezes, metros quadrados. Então, um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Ele fala em 3,6 hectares. Se um hectare tem 10.000 metros quadrados, 3,6 hectares vai ter 3,6 vezes quanto? 10.000. Um hectare tem 10.000, 3,6 hectares, 3,6 vezes 10.000. Quando você multiplica o número por 10.000, como tem 4 zeros, a vírgula vai 4 casas para a direita. 1 para 4 falta o quê? 3. Acrescenta 3 zeros. Vai ficar 36.000 metros quadrados. Não tem esse item, não. Você prestou atenção? Ele pediu em quilômetros quadrados. Vamos lá. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Eu estou em metro quadrado. Quero passar para quilômetro quadrado. Como é que são feitas as transformações aqui dentro? Você faz a contagem simples, depois você multiplica por 2. 1, 2, 3. 3 vezes 2, 6. 6 casa para onde? Para a esquerda. Então, eu tenho 36.000 metros quadrados, quero transformar em quilômetro quadrado. Vou botar logo uns zeros aqui à esquerda que eu vou precisar.
Tá certo? De metro quadrado para quilômetro quadrado, faça a contagem simples. 1, 2, 3. Depois multiplica por 2, por causa do quadrado. 3 vezes 2 o quê? 6. A vírgula vai andar 6 casas para a esquerda. Quando não tem vírgula, está no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 0,036 quilômetros quadrados. Resposta item B. Resposta item B. Beleza? Professor, não participei do seu aulão presencial. O material está na descrição do vídeo aí. É só baixar, tá bom? Francisco é pizzaiolo. Fez uma pizza de 40 centímetros de diâmetro, perfeitamente circular, e a dividiu em 8 partes iguais. Ok? 8 partes iguais. Pode-se afirmar que ao comer 3 pedaços, ele ingere o correspondente ao ângulo central de... Bora lá. Pessoal, vocês lembram que uma volta completa equivale a quanto? 360 graus. Uma volta completa equivale a 360 graus. Quantos pedaços ele dividiu aí? Não foram 8 pedaços iguais? Então, vou pegar 360 graus e vou dividir por 8. 360 graus dividido por 8 vai dar 45 graus. Então, ó, cada ângulozinho desse aqui corresponde a quê? 45 graus. Ele comeu 3 pedaços. Então, ele comeu isso aqui. Correto? 3 pedaços. Isso aqui. 1, 2, 3. Então, o ângulo, é só somar esses 3 aqui. 45. Cada ângulo aqui, cada pedaço é 45 graus. 45 mais 45 mais 45. Ou 3 vezes 45. Vai dar 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Quem comeu os 3 pedaços, comeu correspondente em ângulo a 135 graus. 135 graus. Resposta item E. Resposta item E. Bem, meus amigos, daqui assim comprometido, gravei aí as 20, junto com as 20 que eu fiz anteontem, faz 40. Com certeza vai te ajudar e muito nessa prova amanhã. Tá bom? Ok? Uma dica importante. Se a prova for de 10 questões, é uma tendência que ele divida nas questões os itens. Tipo, se forem 10 questões, né, ABCDE, a tendência é que venham 2 A's, 2 B's, 2 C's, 2 D's e 2 E's. Se forem 10 questões. Vamos supor que você só conseguiu fazer 4 das 10. O resto você não sabe fazer. Olha o que é que tu marcou naquelas 4. Não marcou nenhuma B, pode chutar o resto tudo B. Tu vai acertar mais 2. 4 e 2, 6. Tá um número razoável. Se forem 15 aí, é uma tendência. 15 dividido por 5, 3. Ter 3 itens de cada. 3As, 3Bs, 3C, 3D e 3E. Vamos supor que se for 15, tu conseguiu fazer 8. Olha o que tu menos marcou. Não marquei nenhuma B. Chuta o resto tudo B que tu vai acertar mais 3. Esse chute direcionado aí é muito útil, tá certo? Professor, muitos concursos que vai ter matemática esse ano, né? Perfeito. Tem algum curso em mente aí? Tem. Eu tenho matemática passo a passo no Tiradentes Centro, está oficializado para começar no dia 4 de fevereiro. Próximo sábado, as aulas no Tiradentes Centro, de 8 às 11. Era R$300, 10 a 11 encontros. Era R$300, eu pedi para baixar para 190 e pouco. Se você disser que assistiu a minha live, chegue lá e diga, eu assisti a live, eu quero meu desconto promocional aí, cai para 150, podendo parcelar até em 3. Então não tem desculpa não. Vamos junto, a turma já tem poucas vagas aí, quem tiver interesse, vamos para cima, tá certo? Fiz a minha parte, boa sorte a todos amanhã, fique com Deus e até a próxima. Valeu!